Eu tenho certeza que você já ouviu falar do padrão martelo no day trade, martelo invertido também. Mas 99% dos traders não sabem utilizar o martelo, quais são os critérios para ser considerado um martelo e ele de fato ser eficiente. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o Price Action puro, leitura de Price Action pura, para você analisar, identificar e nunca mais errar usando o padrão martelo. Claro, às vezes o martelo ele pode falhar como qualquer outra estratégia, mas ele é muito eficiente se você sabe usar nas configurações originais do gráfico de martelo, tá certo? E nesse vídeo eu vou mostrar para você todos os mercados, para você operar, que você pode operar esse tipo de leitura em qualquer mercado do mundo, esse tipo de Price Action que a gente chama que é leitura do preço, a ação do preço. Muita gente costuma utilizar em conjunto com o indicador para dar mais confirmação ainda nas entradas, tá certo? E muita gente, pessoal, começa a inventar padrões como mulher grávida, ombro, cabeça, ombro invertido, cupping handle, bandeira, flâmula. Na prática, todo mundo sabe que isso não funciona, tá? Não funciona. Por isso que eu vou mostrar para vocês o que funciona de verdade. Vou mostrar no gráfico, mostrar análises, né? E tem inclusive um software, chama-se Wealth Lab. Tá? Vou colocar aqui pra vocês, aqui por escrito aqui, pedir pra vocês analisarem, que lá tem estatísticas dos últimos 30 anos. Claro, se a estatística ganhasse jogo, né, todos os estatísticos estariam bilhardários, né? Mas é importante ter esses dados também. Vamos para o nosso vídeo de hoje, e antes, claro, não se esqueça de você ativar o sininho e você não perder nada, se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito aqui o canal da Wall Street Invest. E qualquer dúvida, tá, pessoal, deixa nos comentários. Comenta aqui abaixo se você já opera ou não. E na descrição desse vídeo tem o nosso telefone aqui na Wall Street. Tá certo? Vamos para o nosso vídeo de hoje. Então vamos para a nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e mostrar como funciona para depois nós entrarmos na prática. Tá certo? Como que eu faço para ganhar dinheiro com o martelo no day trade? Para você que opera ações e faz operações mais a longo prazo, alguma coisa assim, também dá para fazer operações no swing trade também. Tá certo? Quais ativos que eu mais opero? Eu opero bastante no mini índice, opero bastante no mini dólar, o SP500, pares de moedas como o USD, o SDJPY e até mesmo as commodities. Tem que lembrar, pessoal, que as commodities são ativos muito voláteis, como ouro, petróleo, gás natural. Por quê, pessoal? Eles não dependem do gráfico. A commodity, ela depende de vários outros fatores. Tanto o pessoal da Arábia, do Oriente Médio, lá da Arábia Saudita, lá, que opera o petróleo principalmente, Estados Unidos também tem muita jazidas de petróleo também, e tem muita importância economicamente, mundialmente falando. E você que opera ouro, por exemplo, né, gás natural, tem que saber que forças maiores podem interferir no mercado, como qualquer outro ativo, mas em commodity acontece muito mais frequentemente. Então tome muito cuidado quando você for operar. Tá certo? Quais estratégias que eu também utilizo, pessoal? Eu utilizo no mercado Forex, opero no mercado cripto e também no mercado de ações. Então serve para qualquer mercado que você queira operar, tá? Indicadores ou indicador? Nenhum. Somente a leitura de candles. Então, a gente somente vai utilizar a leitura de candlestick. Essa é a única leitura que a gente vai fazer, somente a leitura de candlestick, tá? Claro, tem muita gente que gera uma guerra que não existe, que eu só uso indicadores, ou eu só uso Price Action. Pessoal, utilize os dois, né? Em vez de você odiar os dois, ou odiar um ou outro, vamos utilizar os dois em conjunto. O padrão mais forte e eficiente do mercado, quando analisamos o Price Action. Então tudo que envolve Price Action, envolve outros padrões, né? Tudo que envolve ombro, cabeça, ombro, fundo duplo, fundo triplo, bebê abandonado, pessoal, isso esqueça. Pense comigo, você está tomando um fumo, um loss de 100 reais, 200 dólares, 100, dependendo do mercado que você opera. Você acha que você vai lá identificar no padrão do gráfico o que é uma mulher grávida? Pessoal, eu tenho certeza que não. A única pessoa que vai identificar é a pessoa que criou esse padrão, né? Que nem tá mais com a gente hoje. Então só utilize padrões que são eficientes, que é o Marbozu e o martelo. O Marbozu fazer um outro vídeo sobre ele, tá bom? Quando analisamos o Price Action, traders avançados ou experientes, né, e também traders iniciantes também podem aplicar essa estratégia. Para você que é iniciante, também funciona muito bem, porque ele é muito simples, tá? Uma leitura simples de padrões. É uma leitura de padrão de reversão. O que é um padrão de reversão? Padrão de reversão, o nome já diz reversão. Ele vem do movimento de baixa
ele reverte para um movimento de alta, tá? Então ele inverte, ele reverte o movimento prévio. Isso chama-se de padrão de reversão. Tanto o martelo quanto o martelo invertido, eles sim de fato são padrões de reversão. Vamos sempre cuidar com o gerenciamento de risco, tá, pessoal? Que hoje o gerenciamento de risco e emocional, que é raiva, ganância, tentar devolver, recuperar o que o mercado tomou de você, podemos dizer assim, né? Tentar recuperar o que perdeu, já era, meu amigo. Tá? Então, tenha emocional controlado. Tem um livro que chama-se O Novo Magos do Mercado, a capa branca. Vou pedir pro Fabrício colocar aqui, nosso editor, colocar aqui do lado da minha cabeça, aqui, qualquer um dos lados, a capa do livro, tá? Vale muito a pena para mudar a perspectiva de vocês, ok? A operação tem como único objetivo determinar regiões de compra e venda, girando o gatilho de entrada na operação. Então, através do martelo, você vai girar a sua entrada na operação, tanto o martelo quanto o martelo invertido. A análise pode ser operada em qualquer ativo do mundo, seja Forex, B3, mercado americano, mercado cripto, como eu havia dito para vocês anteriormente, tá? Pode também ser utilizado outros padrões gráficos para auxílio e indicadores, tá? Então assim, pessoal, esse é o grande diferencial que nós temos hoje, né? Pode ser utilizado qualquer outro indicador para poder dar mais credibilidade para essa entrada, tá? Porque se você tem mais credibilidade nessa entrada, fica mais fácil para você gerar um alvo na tua operação. Isso acaba facilitando as suas operações dentro do mercado, dentro das técnicas que são apresentadas também dentro do mercado financeiro, tá? Então eu vejo que é muito importante saber utilizar em regiões importantes em conjunto com outras confirmações também, tá, pessoal? Então assim, isso é um ponto importante, tá? O que nós temos aqui agora, pessoal, em relação a esse ponto que foi apresentado aqui, em relação a esse tipo de estratégia aqui, traders que procuram o simples, pois o simples funciona, pessoal. A pessoa começa a encher tanto de indicador, coloca 10, às vezes eu vou ver a tela de um aluno, alguma coisa assim, uma pessoa que entra em contato comigo pra, Norton, dá uma analisada nos meus indicadores, pessoal, é uma salada. É uma salada. Média móvel, com o VWAP Bands, com a VWAP, com bandas de Bollinger, com canais de Keltner, com estocástico, com o MACD, com o EFR, vira uma salada, não dá nem pra ver onde é que tá o preço. Tá? Então quanto menos coisa você utiliza no teu gráfico, eu tenho certeza que melhor vai ser o teu resultado. Também não dá pra deixar cru, né? Só usar as médias móveis, ou só usar, literalmente somente usar só a VWAP, é um pouquinho arriscado. Dá, mas é um pouquinho arriscado. É melhor você ter um setup já programado, tá? Até os Turtle Traders falaram, até eu fiz um vídeo bem interessante sobre os Turtle Traders, pessoal. Tem um sistema, os Turtle Traders foram os traders que mais ganharam dinheiro na história, né? Mas tem um sistema, tem uma análise que você faz, aí sim você torna-se um trader lucrativo. Quem quiser pesquisar mais sobre o Turtle Traders, naquele livro, O Novo Magos do Mercado, fala bastante sobre essa questão dos Turtle Traders, né? Existe um professor e um trader, e o trader conseguiu treinar as pessoas e provou ao professor que a pessoa que tem um sistema, sabe operar e tem metas, consegue se tornar um trader lucrativo. E esses traders todos, 30 traders que eles ensinaram, né, basicamente quase todos não sabiam nada, se tornaram-se multimilionários, uma história real, tá? Vale a pena a leitura. O período dos candlesticks que mais utilizo é o gráfico de 5 minutos. Então, para você que opera no minuto, 10 minutos, 15 minutos, eu gosto de 5. Quanto maior é o tempo gráfico que você utiliza, eu tenho certeza que vai ser maior a tua assertividade, sem dúvida nenhuma. Se imagine forma um Q no martelo ou um martelo invertido no gráfico de 4 horas, pô, isso vai ser sensacional. Vai ser muito, muito, muito bom. O problema é que quando você entra numa operação com um gráfico grande de 4 horas, 60 minutos, os teus alvos de ganho são maiores e os teus riscos máximos, os teus stop loss também são maiores, né? Então isso acaba afetando bastante, tá? As operações podem ser feitas também em Renko ou Heikin Ashi e no Day Trade e no Swing Trade também. Vamos entender como funciona na prática isso, para depois a gente entrar no gráfico do martelo e também do martelo invertido. Olha só esse exemplo aqui, pessoal. O martelo ele representa uma tendência de alta, tá? O martelo ele vai identificar única e exclusivamente uma tendência de alta. Existem 5 critérios mínimos para ser considerado um candle martelo, tá? O martelo só vai indicar a tendência de alta. E prestem bem atenção nos 5 tipos de critérios mínimos para ser considerado um candle de martelo. Tá, pessoal? Então, um exemplo para vocês que o mercado aqui, olha só que interessante. Ele vinha de um movimento de baixa, aí ele teve esse movimento de reversão, né? Então, o martelo funciona como reversão. Mas vamos identificar e entender somente o martelo, tá, pessoal?
O que nós temos aqui? Nós temos o Kendo martelo, tá? Que é esse Kendo aqui. Para ser considerado Kendo martelo, são 5 critérios. Qual que é o primeiro? O primeiro, ele pode ter pavio para cima também? Pode, mas desde que o pavio superior, ele tem que ser irrelevante frente ao tamanho do Kendo. Pode ter, normal, não tem problema, mas ele tem que ser irrelevante frente ao tamanho do candlestick, tá? Isso é muito importante. Segundo critério, ele tem que ter literalmente, pessoal, o formato de um martelo em pé. Você pega um martelo na tua casa, tem um cabo e a cabeça, né? Ele tem que estar com o cabo para baixo e a cabeça para cima, ele tem que estar em pé. Isso é o segundo, esse é o segundo critério, tá? O terceiro critério, não importa se ele é um candle verde, vermelho, preto ou branco, não interessa, tá? Se ele é um candle vermelho também e tem os mesmos padrões aqui, os mesmos requisitos, não tem problema. Não tem problema ser um candle vermelho, não tem problema algum em ser um candle na cor vermelha, tá? Preto ou branco, depende da cor gráfica que você utiliza o teu gráfico também, tá? Então esse é um ponto muito importante que eu sempre gosto de salientar com vocês, né? O quarto critério, pessoal, isso é muito importante. O pavio inferior, que é o pavio de baixo, ele tem que ter no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. Então o corpo tem tamanho X, por exemplo, e o pavio inferior tem tamanho 2x, no mínimo. Vamos supor que o corpo tem lá 100 pontos. E o pavio inferior lá tem, por exemplo, 200 pontos. Beleza. O quarto critério já ok, né? Se, por exemplo, o corpo tem 200 pontos e o pavio inferior tem 600 pontos, 3 vezes mais do que o tamanho do corpo, ótimo, melhor ainda. Quanto maior o pavio inferior frente ao tamanho do corpo, desde que o pavio superior não cresça, né, fique pequenininho, melhor é o padrão, mais forte é o padrão, tá? E o último e não menos importante critério, esse padrão ele deve estar exclusivamente na região de suporte, tá? Não pode, Norton, ele formou um martelo no topo ou formou um martelo no meio de uma lateralização. Não funciona. Ele tem que funcionar exclusivamente na região de suporte. O que é o suporte? Suporte é uma região de chão. É uma região onde você vê que o mercado ele bate, volta, é região. Como dizia, né, um dos principais traders, Al Brooks, é muito mais questão de bom senso do que você ficar seguindo um monte de regras rígidas, tá? Isso é o mais importante. É a região de suporte. Não é necessariamente exatamente o suporte. Não. É a região de suporte. Ok? Então esses são 5 critérios para ser considerado um candle martelo, tá? Agora vamos identificar o martelo invertido, que demonstra uma possível tendência de baixa. Por que eu falo possível? Porque nada é 100% assertivo. Tá? Vamos lá identificar esta questão operacional aqui. Observe comigo, pessoal, que isso aqui é uma região de reversão. O mercado vem subindo, forma um martelo invertido, vem e tem um movimento de baixa. Só para vocês terem a entender o contexto disso, tá? Vamos lá identificar o martelo invertido. Pessoal, ele tem basicamente os mesmos critérios para ser considerado um candle martelo, tá? Só que ele é o contrário, tá? Pode ter pavio para baixo? Pode, tem que ser irrelevante, não tem problema. Né? O segundo critério, tá? Ele tem que ter um formato de um martelo de ponta cabeça, literalmente. Ele tem que ter um formato de um martelo de ponta cabeça. Isso é um ponto muito importante. Que é muito importante, né? Ter essa questão de operações. Então ele tem que ter um martelo de ponta cabeça. Terceiro critério, não importa a cor dele, pode ser que seja um candle verde também, não tem necessidade nenhuma. Pode ser considerado também um candle verde também. Sem problemas, eu só não vejo necessidade, né? Não vejo problema em relação a isso, tá? Já, pessoal, um ponto muito importante é o seguinte: o quarto critério, o pavio superior tem que ter no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. Quanto maior o pavio superior, melhor é, desde que, tá? O pavio inferior não aumente também junto quando aumenta o pavio superior, né? O pavio de baixo tem que ser bem pequenininho. Pode, mas tem que ser irrelevante. E último e não menos importante critério, ele tem que estar localizado em uma região de resistência. É como se fosse uma região de topo, né? Região de resistência, que ele bate, volta, bate, volta, bate, volta. Ele tem que estar obrigatoriamente localizado em uma região de resistência. Obrigatoriamente na região de resistência, tá? Então, onde vai subindo, bate e volta a cair de novo. É a região de teto,
né? Chama-se de região de resistência. Tem um vídeo recentemente que eu postei falando sobre suporte e resistência automático, tá bom? Vamos agora para o nosso gráfico e botar isso em prática. Aqui nós estamos no gráfico do índice SP500 na plataforma do TradingView pela corretora da Pepperstone, tá? É uma corretora minha de confiança que eu utilizo para fazer os meus trades na corretora Pepperstone, tá? É uma corretora onde eu faço meus trades dentro do mercado financeiro, tá? É uma corretora onde eu faço operações no mercado internacional em geral, tá? É uma corretora de confiança minha. Inclusive, quem quiser fazer o download da plataforma, está na descrição deste vídeo aqui. Tanto a plataforma nova deles, que lançaram há 10 dias desde que estou gravando esse vídeo, tá? Quanto o link com o TradingView também. Tem as menores taxas, menores spreads. Os spreads é verdade, tá? Tem os menores spreads do mercado através desse link que está aqui embaixo. Tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, quem tenha pode entrar em contato comigo na descrição desse vídeo aqui agora. Tá bom? Vamos analisar agora e identificar quais são as regiões de martelo e martelo invertido, tá? Vamos identificar. Estou usando o SP500 se você quiser operar no mini índice, quer operar no mini dólar, quer operar no Dow Jones, quer operar um par de moeda, vou chegar em par de moeda, vou chegar no ouro também, tá? É importante entender. Primeiro de tudo, pessoal, eu estou usando um gráfico de 5 minutos. Você tem que saber identificar qual que é uma região de suporte. O que é uma região de suporte? É uma região onde pré fosse um fundo, né? Vamos identificar primeiro o martelo. Isso aqui, ó, observando o nosso gráfico, observamos que nós temos aqui um candle, é uma região no caso, né? Deixa eu só botar aqui, ó, a linha horizontal. Aqui, ó, linha horizontal. Ó, isso aqui é uma região de suporte. Se você observar, o mercado ele tenta romper essa região e não consegue. Tenta várias vezes. Só se você observar, não tem nenhum candle martelo que se formou próximo. Tem esse aqui, ó, que é bem pequenininho, na verdade, esse aqui, ó. Só que ele não tá muito próximo, né? Ele fica meio longe aqui. Não, esse aqui não é um candle martelo. Por quê? Vamos verificar quantos pontos, tá? Ele tem entre a máxima e a mínima dele. Esse candle aqui, ó. Esse aqui, opa. Esse aqui, deixa eu mudar aqui, ó. Ó, esse candle aqui, pessoal. Deixa eu mudar aqui pro modo seta, acho que fica até melhor, tá? Ó, esse candle verde aqui, ó, pessoal, ele pode ser considerado um candle martelo? Não. Por quê? Porque o pavio dele, inferior, tem mais ou menos 3 pontos. E o corpo, medindo aqui, também tem 3 pontos. Então, o corpo e o pavio tem o mesmo tamanho. Não é o certo. O certo é o pavio inferior ter no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. Isso é o mais eficiente quando você for fazer os seus trades, tá? Vamos identificar uma outra região de suporte. Olha só que interessante, pessoal, que nós temos aqui, tá? Nós temos uma região de suporte muito clara aqui, muito direta e muito objetiva, tá? Então vou traçar minha linha horizontal aqui, ó. Aqui, ó. Olha só que interessante. Temos uma região de suporte aqui. Se você observar, esse aqui no vermelho grande não é um martelo, porque o corpo dele é bem grande, né? Nós não temos nenhum outro martelo aqui. Por isso que é importante você saber filtrar as suas operações, tá? Identifique bem quais são as regiões de suporte para ficar mais fácil esse tipo de operação de vocês, tá? Vamos lá, pessoal, vamos identificar aqui agora, tá? Observem bem comigo agora, porque nós localizamos um candle martelo, né? Eu localizei aqui um candle martelo com vocês. Observe que isso aqui nós temos uma região de suporte, que é uma região onde o preço ele bate e não consegue romper várias vezes e não consegue romper. Observe aqui, olha que interessante, pessoal. Nós temos exatamente neste ponto aqui um candle martelo. Por quê? Porque o pavio inferior é 2 vezes o tamanho do corpo. O pavio superior, ele é bem pequenininho, na verdade nem tem pavio superior, tá? Ele tem o formato de um martelo em pé. Ele não importa a cor, é um candle verde, não importa a cor dele, tá? E ele está localizado numa região de suporte. Então ele é um candle martelo, indica uma tendência de alta, tá? Como é que você vai fazer a tua análise, pessoal? Sempre, em hipótese nenhuma... Não, calma. Sempre, em todas as hipóteses, espere o padrão se concretizar. Espere o padrão se concretizar. Não adianta você querer entrar na operação enquanto o candle está em formação. Não adianta. Tem que saber localizar, esperar o padrão concretizar para daí você entrar com o gatilho no mercado, tá? Então, esperou a formação desse candle, você vai entrar no fechamento dele, fechou o candle, concretizou o padrão, na hora que abrir o próximo candle, você já mete ficha, já compra ele, já entra comprado, tá? Já compra mercado mesmo. Onde é que vai ser o teu stop loss, tá? A gente vai determinar o stop loss para depois determinar o alvo da operação. Stop loss eu costumo deixar no SP500 pelo menos um ponto abaixo da mínima do martelo. Então, o mínimo martelo fechou 5.309, eu vou deixar no 5.309
Aqui, 5.308. Aqui tá nosso stop loss. Então, vou ver que a minha entrada aqui, nossa entrada aqui, ele tá em 2 pontos de stop loss, né? 2 pontos de stop loss. Nosso alvo tem que ser no mínimo 2 pontos também no SP500, tá? Então, vou verificar aqui 2 pontos, mais ou menos aqui, que foi o nosso alvo. Olha só que interessante. Opa! Olha só que interessante, pessoal. Você vê que é uma operação aqui, ó, bem simples. A operação que eu entrei ali era 6h40 da tarde e fechou era 7h30, né? Quase uma horinha ali de operação, né? Quase uma horinha ali de operação. Não passou nada de calor, né? A operação praticamente ficou a operação inteira no positivo, né? O que muita gente comete o erro, tá? Que quase todo trader comete, que é um erro clássico. Não dá pra você cometer esse erro. Que é você ficar mexendo o troço do stop loss, stop gain. Tá? Tem um vídeo que a gente fez um meme agora no canal Wall Street, né, que o trader começa a puxar o stop loss. Ele aguenta ficar $200, R$200 negativo. Mas quando ganha, ganha $10, $20, e quando ganha 10, R$20. A conta não fecha. Então, em hipótese alguma, mexa o troço do stop loss, stop gain. Não mexa, não mexa, não mexa. Tá? Fique bem claro essa questão, ok? Tá? Então eu vou só remover aqui os desenhos aqui. Agora, pessoal, identificamos o martelo, iremos identificar uma região de resistência para procurarmos uma região de martelo invertido, tá? Né, pessoal? Primeiro de tudo, identificar a região de resistência para quando vocês for fazer as suas devidas operações. Olha que interessante aqui, pessoal. Aqui nós temos uma região de resistência, aqui, ó. Você vê que o mercado ele tenta romper essa região e não consegue. Ele tenta romper e não consegue, tenta romper e não consegue. Observe comigo aqui, ó, pessoal. Opa. Observe comigo aqui, ó, que nós temos justamente nessa região aqui, ó, nós temos um martelo invertido. Por quê? Ele é um martelo de ponta cabeça, ele tá numa região de resistência, até vou escrever aqui, ó, resistência, no caso, resistência, opa, resistência, tá? Ele tá na região de resistência, o pavio superior tem no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo, tá? Não importa a cor dele, e o pavio superior é bem maior, e não tem pavio inferior, né? É melhor ainda. Tá? Então isso aqui é um martelo invertido. Como é que eu vou fazer a tua entrada? A tua entrada vai ser justamente dessa forma. Deixa eu só tirar aqui a resistência aqui, ó. Fechou o candle, tá? Na hora que fechar o candle, deixa a entrada logo que abrir o próximo candle, já entra, né? Sempre espero o padrão concretizar. Stop loss pelo menos um ponto acima da máxima dele, que daria mais ou menos aqui, tá? E nosso stop loss aqui tá dando 3 pontos de stop loss. Nosso alvo tem que ser no mínimo 3 pontos também, que daria a esta região aqui, né? Então você vê que, pessoal, entrou na operação, passou nada negativo quase, já pum. Já em 3 candles já bateu o nosso alvo, tá? Por isso eu gosto do SP500, porque é um ativo direto, é um ativo que tem grandes movimentações, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora num par de moeda, por exemplo, aqui pela Pepperstone aqui, ó, pegando pelo grafo da Pepperstone aqui, é de graça, plataforma de graça, não precisa pagar nada, tá? Vou ver aqui em EURUSD. Olha que interessante, pessoal. No gráfico do EURUSD, deixa eu só aumentar aqui, ó, a escala para ficar melhor para nós identificarmos. Deixa eu voltar para o gráfico atual. Olha só que bacana, pessoal. Olha que interessante, né? O gráfico está se formando aqui agora. Você vê que o mercado ele ficou lateralizado durante a noite. É normal o mercado ficar mais paradão durante a noite mesmo. E o primeiro tudo é saber identificar a região de suporte. Identifiquei a região de suporte. Pau, beleza. Tá. Olha só que interessante. Identifiquei a região de suporte. Esse aqui é um candle martelo, mesmo que ele esteja na cor vermelha. Por quê? O pavio superior é bem pequeno em relação ao tamanho do pavio inferior, né? Então é um candle martelo, tá? Ele tá localizado numa região de suporte. O tamanho dele, né, é um formato de um martelo em pé, tá? E o pavio superior é bem pequeno. Espera fechar o candle, entra comprado no fechamento, stop loss um pouquinho abaixo da mínima, sempre deixa uma folga e calcula o stop loss para cima para buscar o mesmo alvo proporcional também, tá? Então no EURUSD, aqui seria uma entrada com base uma compra, né? Com base no martelo. Nossa compra aqui, nosso alvo, take profit também aqui em cima e o nosso stop loss aqui embaixo, stop loss, tá? Então você vê que é bem fácil você conseguir determinar. Operação bem rápida, não passa calor. Dificilmente você passa calor com esse tipo de estratégia, né? E para quem gosta de operar o Shao, né, que é o ouro, que muitos brasileiros adoram operar o ouro. Nossa senhora, quanto que o brasileiro adora operar ouro. E observe aqui, pessoal, que nós temos aqui uns padrões muito importantes, né? Que você deve analisar, tá? Quando você for fazer suas operações. Inclusive, essa ferramenta aqui tem até o replay de mercado, né? Como eu falei pra vocês, pessoal, o ouro ele é muito volátil. Isso aqui, ó, ele é um possível martelo, tá?
Porém, ele não tem região de suporte. Ele formou numa região aleatória. Então não é um Keno Martelo. Por quê? Porque ele não se formou numa região de suporte. Aqui é uma região de suporte. Porque o mercado já tinha formado um fundo anterior, né? Você vê que ele formou vários Kenos Martelos falando assim, ó, Norton, eu vou subir, cara. O ouro vai subir. O ouro vai subir. Né? A assertividade do ouro é um pouco menor usando padrões gráficos e indicadores, justamente pela questão que eu falei pra vocês de mercados externos estarem influenciando, né? Então essa questão aqui, ó. Então nós temos aqui o padrão, né, que é feito dentro do mercado aqui. Tá ok? Então esse aqui é um Keno Martelo, né? Ele tem todos os critérios do martelo, né? Primeiro, suporte localizado numa região de suporte. Pavio superior bem pequeno em relação ao tamanho do corpo. O formato dele é formato de um martelo. Não importa a cor, e localizado numa região de suporte, e o pavio inferior no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. Tá certo? Então essas foram as análises que eu faço, o pessoal utilizando, né? Muita gente gosta de utilizar uma confirmação, às vezes um indicador, um volume, uma confirmação de rompimento, o que pode ser interessante sim, tá? Na hora que ele romper, vamos supor, o martelo, se o Keno seguinte romper a máxima do Keno Martelo, entra comprado. Se for um martelo invertido, entra vendido. Martelo invertido o pessoal confunde muito com o estrela cadente. É basicamente a mesma coisa, tá? Lembrando que martelo invertido somente na máxima, na região de resistência. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Utilizei a plataforma do TradingView. Aqui também tem a plataforma própria da Pepperstone aqui. Você pode testar na conta simulada, tem replay, tem ferramenta de conta real. Você pode colocar automatizando, pode colocar robôs aqui, tá? Você pode botar robôs aqui na plataforma oficial deles. Também utilizando pelo TradingView, Ctrader e também tem o MetaTrader também disponível lá no próprio site, né? Você clica no próprio site aqui, você consegue ver as próprias configurações que é feita pela Pepperstone aqui também. Ok, pessoal? Isso é um ponto muito interessante. Pelo link na descrição você consegue fazer o download das plataformas de forma gratuita. E o meu telefone também está na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, comenta aqui abaixo, né, se você já usa, o que você achou da estratégia. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder absolutamente nada. Isso acaba influenciando bastante as operações dentro do mercado. Tá certo, pessoal? Então, não esqueça de ativar o sininho e, claro, pessoal, considere ser membro do canal para você não perder nenhuma novidade e, claro, ter acesso a benefícios exclusivos. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.